Pois é, pessoal, novamente, depois de um bom tempo sem gravar vídeos, voltei. Até a barba já cresceu, mas calma, não virei muçulmano, nem judeu. A gente brinca um pouco, mas eu queria falar hoje sobre um assunto bastante sério. Eu gostaria que vocês aguardassem até o final, porque no começo eu vou falar um pouco de uma questão um pouco filosófica, quando no final eu vou apresentar uma conclusão lógica de fatos que estão acontecendo no Ocidente, especialmente aqui no Brasil, que estão afetando diretamente, ou que vai afetar diretamente a família e as crianças, mais especificamente. Nós sabemos que o ser humano é um animal social, quer dizer, a gente tem que pertencer a algum grupo. As pessoas que não pertencem a grupos acabam se sentindo um pouco deslocadas. Pode-se notar isso também aqui no Facebook, aliás, no YouTube, no Facebook, nesses grupos de discussão, fanpages e canais, né? Que as pessoas acabam se agregando a determinados grupos. Para você controlar o indivíduo, basta que você controle aquele grupo ao qual o indivíduo pertence. Então você forma as bases ideológicas e filosóficas daquele grupo e você vai acabar moldando o comportamento daquele indivíduo que pertence àquele grupo que você controla e que você criou. Então, para que você controle o indivíduo, ele tem que entrar no grupo que você criou. Porém, às vezes o indivíduo não está naquele grupo, a pessoa não está. Então, como é que você faz? Primeiro você tem que atraí-la para lá, mas se ela já pertence a um grupo, primeiro você destrói aquele grupo onde a pessoa está inserida. Nós temos os grupos, eu posso classificar, é uma maneira que eu encontrei assim de classificar os revolucionários e os tradicionais, digamos assim. Os grupos tradicionais seriam a família, as igrejas, a fé, etc. Os grupos assim mais conservadores, digamos assim. E os grupos revolucionários de hoje em dia seriam, por exemplo, o movimento LGBT, os grupos feministas, os grupos machistas, por que não? Liberação de uso de droga, abortistas, seitas, fanáticas, enfim, grupos que foram criados em não é criados em laboratório, mas em laboratório filosófico. Não que essas pessoas que estão nesses grupos já não existissem, pessoas com essas tendências, mas não existiam grupos militantes, né? E para que as pessoas de grupos familiares, por exemplo, saíssem daquela tradição familiar de pai, mãe, filhos, era necessário implodir as famílias, como se está fazendo hoje em dia. Ao implodir uma família, ao implodir uma igreja, por exemplo, colocando dentro de uma igreja um pastor ladrão, ou um padre pedófilo, um padre comunista, enfim, ao desbaratar aqueles grupos, os indivíduos acabam ficando como átomos soltos, né? E esses átomos têm que se agregar em outros grupos, porque, como foi dito antes, o ser humano é um animal social, ele tem a necessidade de pertencer a algum grupo. Então esse átomo perdido, né, por exemplo, de uma família destruída, uma criança que não tem mais educação dos pais, por exemplo, por uma separação, não necessariamente que toda separação aconteça isso, mas uma separação onde o filho já não tem mais o acompanhamento nem de pai nem de mãe, por um motivo ou por outro, um exemplo só. Então essa pessoa, ela fica perdida e ela acaba se agregando a algum grupo, seja um grupo LGBT, seja, enfim, a militância de um grupo desses que eu considero criados artificialmente. A partir desse momento, essa pessoa acaba militando lá dentro. Por quê? Porque ela passa a querer pertencer ao grupo, a querer se identificar com os demais. E o criador do grupo, aquele que controla, acaba controlando aquele indivíduo. Então, na verdade, o que a pessoa busca, a pessoa que criou isso aí, é poder. O poder nada mais é do que a capacidade ou o direito de mandar nos outros. E a maneira de mandar, às vezes, é de uma maneira impositiva ou às vezes de uma maneira subliminar ou sugestiva, né? Onde você vai forçando o comportamento da pessoa através da sugestão. Né? E onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte ponto. No Brasil, nós tivemos a tentativa de se implantar o chamado kit gay, por exemplo. Isso é só uma das doutrinações que eles estão impondo, né, para controle do indivíduo.
Vocês sabem a polêmica que já aconteceu, isso aí foi barrado no Congresso, toda aquela história, isso aí todo mundo sabe. Inclusive a ONU, né, alguns institutos lá da ONU estão bastante, não é preocupados, estão bastante raivosos porque o Brasil não aprovou isso aí, enquanto em alguns países isso já está acontecendo. Então o Brasil conseguiu barrar isso aí, mas foi uma das coisas. Agora notem que também foi aprovado a obrigatoriedade de escola em período integral. Mas espera aí, Joyce, o que tem uma coisa a ver com a outra? Espere, vocês vão entender. Também foi aprovado recentemente uma lei que obriga crianças de 4 anos a frequentarem escolas. Já desde os 4 anos. Mas Joyce, novamente, o que isso tem a ver? Aguarde. Também foi aprovada uma lei que parece ainda mais desconexa com os assuntos que eu vinha tratando, que é a lei da empregada doméstica. Agora de vez que não tem nada a ver uma coisa com outra. Aguarde. Considerando, no meu ponto de vista, eu posso estar enganado, né, mas não acredito nem um pouco que estou enganado, eu fiz estudos aprofundados disso, e no meu ponto de vista o kit gay não é para combater a homofobia e sim para fomentar o homossexualismo, já falei isso antes, repito, e é uma espécie de doutrinação ideológica. Esse kit era para ser colocado nas escolas. Agora ligue o fato de, se esse kit for aprovado futuramente, porque não foi ainda, né, foi barrado, com as crianças sendo obrigadas a frequentar a escola em período integral, ou seja, de manhã e de tarde, longe dos pais. Quer dizer, não vai mais ser o pai e a mãe que vai educar os filhos, vai ser o governo ou aquela imposição cultural, né, para que a criança saia daquele núcleo familiar e passe a pertencer a um novo grupo de controle, que é de controle não exatamente do governo, porque o governo já é uma marionete. Mas enfim, fica o dia inteiro na escola recebendo doutrinação para que saia do círculo de influência dos pais. A mesma coisa crianças que a partir dos 4 anos são obrigadas a frequentar escolas. Por quê? Porque eles querem tirar a criança já desde pequena do círculo de influência dos pais. Não é uma opção, lembre-se, é uma obrigação. E o que é que tem a ver a lei da doméstica? Porque hoje a maioria das mulheres trabalha fora, né? Inclusive aquelas que trabalham como domésticas, né? Então todas elas acabam de um jeito ou de outro deixando, todas não, mas a maioria, deixando as crianças para serem educadas por outras pessoas, algumas pelo Estado e algumas por mulheres que vão cuidar da casa, são as chamadas domésticas. Com a aprovação da lei das domésticas, encareceu o custo de se manter uma empregada doméstica em casa que pudesse cuidar das crianças sem que elas precisassem ir para as creches ou escolas. Assim, muitas mulheres estariam deixando de ter empregadas para mandar as crianças para creches ou escolas, onde se faz a doutrinação ideológica. Claro que no Brasil nada funciona direito, né, porque até a lei da doméstica já está sendo burlada. Mas futuramente as pessoas vão acabar se adaptando, porque a partir do momento que começarem as causas trabalhistas, as pessoas ou mandam o empregado embora ou vão fichar. E como poucos vão ter condições de fichar, né, de registrar em carteira, acaba que vão ter que colocar os filhos nas escolas, quer dizer, as famílias estão mais preocupadas com o dinheiro que a mulher ganha, e às vezes é obrigada porque o marido já abandonou ela, ou porque ela abandonou o marido, quer dizer, é uma família que já foi desagregada, às vezes não necessita do dinheiro, está mais preocupada com o dinheiro que a mulher vai trazer para dentro de casa do que com a educação dos filhos, que vai ficar a cargo do Estado, que por sua vez é subordinada à ONU, que por sua vez é subordinada em muitos aspectos globalistas ocidentais, etc. Para aqueles que não são conservadores, eles vão dizer, mas então isso é uma coisa ótima. É ótimo sob o teu ponto de vista, porque tu já foi desagregado do núcleo tradicional. E a desagregação nem sempre vem da própria pessoa, às vezes ela é hereditária. Porque talvez em algum momento no passado, os teus pais ou os teus avós já foram desagregados daquele núcleo tradicional e vieram incutindo em ti essa mentalidade revolucionária. E hoje a gente vê muitos filhinhos de mamãe aí que são militantes gays. Por quê? Porque eles estão aprendendo, estão sendo desagregados por essa propaganda em massa que acontece principalmente na internet,
mas muito na TV também. Por exemplo, as novelas, que eu considero das produções televisivas as mais nocivas, as mais venenosas para a cabeça das famílias, né, porque elas atingem principal e diretamente as mulheres, né, que são as principais educadoras dos filhos. Enquanto a mãe, tradicionalmente, ou a mater, né, é a responsável pelo matrimônio, que é a conservação do casamento, a educação dos filhos, o pai, tradicionalmente, né, vinha sendo o responsável, o pater, né, pelo patrimônio, né, a busca do patrimônio. Então isso já vem de longa data, isso, né, não é de hoje que está acontecendo, e cada vez mais as pessoas estão saindo dos círculos de influência tradicional, e alguns vão comemorar aqui embaixo nos comentários do vídeo, porque já são justamente aquelas pessoas que já estão naqueles grupos revolucionários, já foram desagregados há mais tempo, não sabem disso, e combatem contra aquelas pessoas que estão tentando ajudá-las a voltarem a um núcleo agregado mais construtivo, digamos assim. Ao menos esse é o nosso ponto de vista. Então, infelizmente, minha gente, não é só o Brasil, é o Ocidente inteiro, ele está caminhando para isso. A gente sabe que a Eurásia não caminha para esse mesmo sentido, apesar deles não por acaso estarem fomentando esses vários grupos eu sei, eu já recebi críticas de pessoas seguidoras lá de Dugin, Putin, etc., mas eles são sim fomentadores de grupos desagregadores aqui no Ocidente, vocês precisam estudar isso para compreender. E no rastro dessa destruição, dessa desagregação que está acontecendo no Ocidente, depois virá o Islã como um substituto moral ao que hoje é o cristianismo, que está sendo destruído. Então, a partir do momento que a sociedade estiver fragmentada e estiver satisfeita financeira e materialmente, mas não estiver mais satisfeita espiritualmente, né, porque abandonou as suas raízes cristãs, alguém vai tomar esse lugar e, obviamente, na minha opinião, seriam os islâmicos, né, o Islã. Então, para quem não gosta do conservadorismo cristão, vocês vão ver o que é o conservadorismo islâmico depois. Então eu deixo um abraço para vocês, eu espero ter contribuído mais uma vez para a conscientização de vocês. Pais e mães, prestem atenção nos seus filhos, porque as escolas já se tornaram centros de doutrinação ideológica para desestabilizar as famílias. Para desestabilizar as famílias, né, esse grupo que agrega e que traz uma cultura diferente do que aquela que o governo quer. Então pensem um pouco menos em dinheiro e um pouco mais em seus filhos, porque de nada adianta vocês deixarem uma herança patrimonial, né, se seus filhos não forem sábios, né? E a sabedoria, ninguém mais, ninguém menos do que os pais vão passar, talvez não uma sabedoria muito grande, mas a melhor que eles puderem. Porque os que estão tentando dominar os seus filhos ideologicamente não têm amor por eles, eles só querem usar os seus filhos para alcançar poder. Existe uma frase que diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, não que o dinheiro é o mal, mas o amor a ele é o princípio de todos os males. E muitas pessoas estão amando mais o dinheiro do que outra coisa, e isso vai trazer um fruto muito ruim. E se o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, o amor ao poder talvez seja o ápice de todos os males. Então cuidado, porque tem muitas pessoas que amam o poder e fazem você amar o dinheiro. Um forte abraço, inscreva-se no canal se quiser acompanhar mais vídeos, vá lá na fanpage do Casando o Verbo, no Facebook, curta ela, acompanhe as discussões que a gente tem feito lá. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.